Olá, meu nome é Tânia Alves, eu sou nutricionista e hoje eu vim aqui para falar de um assunto que as pessoas têm me perguntado muito no privado, que é sobre o atendimento nutricional online. O seu nutricionista dando consulta online. Tá. Antes era possível fazer um acompanhamento online de pacientes que já foram avaliados em caráter presencial pelo nutricionista. Então, por exemplo, se você foi atendido por mim, né, e feito toda aquela avaliação e tudo mais, anamnese, conversamos e nananã, você foi com o seu plano para casa, com as suas estratégias nutricionais para casa, você poderia depois dar sequência a esse acompanhamento nutricional em caráter online. Isso era possível, tá? Antes da pandemia. Agora, com a pandemia, né, o que fizeram? Instauraram uma resolução onde o nutricionista está autorizado a fazer a primeira consulta também online. Então, todo o acompanhamento do início, desde o início dele, é possível que seja em caráter online. E aí, como que é esse online, Tânia? Bem, é preconizado que seja videochamada, videoconferência. Essa coisa aqui, cara a cara, uma pessoa olhando para outra, mesmo que seja através de vídeo. Então, isso é muito legal e muito importante saber que tem pessoas que estão achando, né, porque tem a questão da telemedicina, as pessoas acham que é uma chamada de telefônica e, na verdade, não é, tá? É uma chamada de vídeo, tá? Então, isso é muito legal e muito importante vocês saberem. E aí, muita gente fica perguntando, mas qual é a diferença? O que é? O que não rola? O que vocês fazem? E tal, né? Cada nutricionista tem seu tipo de atendimento. Isso acontece em caráter online ou presencial. Isso aí você tem que saber que cada nutricionista tem, né, o seu jeito de atender e tudo bem, e tá certo isso, né? Então, assim, a maior diferença entre o atendimento presencial e o virtual é a questão da avaliação antropométrica. O que é avaliação antropométrica? É quando o nutricionista vai lá, pesa você, vê a sua altura, faz as medições de circunferências ou de pregas cutâneas e tudo mais. Então, isso não é possível fazer, né, à distância. Então, por exemplo, para os meus pacientes, eu fiz uma aula explicativa com fotos, com slide, realmente uma aula explicando como o paciente pode fazer isso em casa. Então, ele recebe lá a aula, recebe uma planilha, enfim, onde ele pode acompanhar a evolução, os resultados dele em casa, sem a necessidade de um nutricionista. E eu acho isso muito legal, porque uma questão que é muito recorrente quando a gente, na prática clínica nutricional, é que muitas pessoas se sentem constrangidas, e eu já passei por isso N vezes quando eu fui no nutricionista, dali de estar sendo julgado, avaliado. É realmente em si uma avaliação, o nome já é dado, avaliação antropométrica. Ter ali aquela coisa, né, de estar medindo as gordurinhas e tudo mais. Tem gente que não gosta, tem gente também que se sente muito magra ou muito fraca, com pouco músculo, enfim, N situações, mas para muitas pessoas, muitas mesmo, gente, mais do que vocês imaginam, é uma questão muito constrangedora, essa questão da avaliação antropométrica. Então, eu vejo como uma vantagem, desde que você entenda como fazer essa avaliação com total autonomia. Você faz isso sozinho na sua casa, porque ela é importante sim, tá? Então, essa é a maior diferenciação. E aí, todo mundo é um bom candidato para ser um paciente virtual, para fazer uma consulta nutricional online? Não, nem todo mundo, né? Todo mundo é muita gente. Então, pessoas que estão bem, que estão com a saúde estável, por mais que tenham algum diagnóstico, alguma doença pré-existente, mas que estão bem, que estão estáveis, elas são, sim, boas candidatas para um atendimento nutricional online. E aí, tá, mas quem não são essas pessoas? O que é essa instabilidade, Tânia? Bem, são pacientes que têm problemas, por exemplo, de neuropatias, né? Problemas nos rins, diabetes descompensada, enfim, geralmente são pessoas que estão muito descompensadas. Aí elas precisam de um tratamento, né? De um acompanhamento de caráter presencial, tá? Mas o que eu vejo com essa pandemia? Com essa pandemia, muita gente acabou de receber um diagnóstico assim que começou a pandemia. Recebeu um diagnóstico, por exemplo, de pré-diabetes
síndrome metabólica, transtorno alimentar, doença celíaca, sensibilidade não celíaca ao glúten, e estão sem saber o que fazer. Elas realmente precisam de uma intervenção nutricional para ontem, né? Elas estão estáveis, mas elas precisam mudar isso e não têm acesso ao nutricionista, não querem se expor, né? E isso é muito legal, porque dá a possibilidade da pessoa entrar em contato e começar o tratamento dela, começar a mudar a alimentação dela, melhorar a qualidade de vida dela no momento onde a saúde é tão importante, já agora. Então é muito legal. E fora que tudo isso, né, toda essa questão da consulta, todo esse acompanhamento, você pode fazer dentro da sua casa sem se expor. Gente, dentro do contexto e fora do contexto de pandemia, isso é muito bom, né? A gente tem aí grandes metrópoles no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, onde essa questão do deslocamento ela é muito ruim. Tem pessoas também que estão em lugares remotos do Brasil e querem um atendimento com um profissional específico e não conseguem por conta da distância. Então, isso dá mais poder pro paciente, pro indivíduo escolher o profissional que vai acompanhar ele. Então, eu acho isso muito importante, muito positivo, né, que essa resolução tenha sido instaurada, né? Eu acho que ela vai se prorrogar hoje, né? Hoje em maio, final de maio. A previsão é que isso continue até dia 31 de agosto, mas pode ser que se estenda. Então, a gente vai ficar aguardando. Enquanto isso, você pode sim fazer o seu atendimento nutricional online. E muitas são as vantagens, principalmente você tá na comodidade da sua casa. Você, por exemplo, o nutricionista consegue oferecer, na maioria das vezes, um preço melhor. Você não precisa gastar dinheiro com deslocamento. Então, assim, fica melhor realmente para o paciente também, tá? E aí, como que é uma consulta virtual? Gente, a consulta virtual, ela é parecida com a consulta, né, presencial, tirando essa parte da avaliação, né, antropométrica, avaliação de medidas, né, peso e tudo mais, mas é sempre muito individual. Então, cada nutricionista vai ter uma conduta clínica para cada paciente, porque os pacientes também se diferem. Então, essa questão da individualidade ela é muito importante. Mas, de maneira geral, você vai passar aí, online a gente consegue fazer a avaliação dos exames, né? A análise dos exames que você tem, já tem aí em mãos. A gente consegue prescrever suplementos, a gente consegue avaliar quais os suplementos que você está tomando, a gente consegue passar plano alimentar individualizado, a gente consegue mexer nas suas estratégias nutricionais. Enfim, dá para fazer muita coisa, é algo realmente completo, tá? Então, eu acho muito benéfico, sou muito a favor e estou atuando online também, com uma agenda limitada, mas estou atuando online. E se você precisar da minha ajuda e do meu suporte e quiser saber mais sobre isso, saber mais como é que é a minha conduta, né, como nutricionista, eu tô aberta aí pro diálogo, é só entrar em contato comigo que a gente vai conversar. E é isso. Espero que eu tenha ajudado você, que você tenha entendido um pouquinho mais sobre esse assunto. E vejo você numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.